Agora eu vou te mostrar a segunda fórmula que a gente vai utilizar aqui nessa aulinha para calcular a área dos triângulos. Essa formulazinha aqui, ó. A vezes B vezes seno do ângulo θ dividido por 2. Não entendi, professor. Tá aqui o exemplo, ó. Modelinho, o desenho. Ó, eu tenho um triângulo, aí eu conheço esse lado, eu vou saber a medida desse lado, e eu vou saber a medida desse. E eu tenho o ângulo formado por esses dois lados. Quando eu souber o A, o B e a medida desse ângulo que tem entre eles, eu posso calcular a área do triângulo por meio dessa fórmula. Aí você vai dizer assim, e por que eu não posso fazer base vezes altura sobre 2? Porque nesse caso aqui, ó, o A e o B não são a base e a altura. Você não tem a base e a altura do triângulo. Você tem dois lados e o ângulo que eles estão formando. Então, base vezes altura sobre 2 não se enquadra aqui, tá? Você teria que fazer uma série de cálculos para usar base vezes altura sobre 2. Até teria como, mas tem que usar o Socator, o Pitágoras. Então, numa situação dessa, onde você tenha dois lados e o ângulo no meio, você pode usar essa fórmula aqui, que fica muito mais simples. Entende? Base vezes altura sobre 2 é quando você tem a base e a altura. E a altura tem que formar 90 graus com a base. Quando tem dois lados e um ângulo no meio, então essa formulazinha aqui é mais adequada. Beleza? Determine o valor da área dos triângulos abaixo. Então o primeiro triângulo tem aqui 6 centímetros nesse lado, 10 centímetros nesse, e tem 30 graus aqui no meio, né? Veja que o 6 e o 10 não são a base e a altura. Então eu não tenho como usar base vezes altura sobre 2 diretamente aqui, né? Agora, se eu usar essa fórmula, tudo bem, porque eu tenho 30 graus, o 6 e o 10, né? São os dois lados, o 30 graus é o ângulo entre eles. Então, usando essa fórmula, eu acho na hora a área desse triângulo. Vamos utilizar bem bonitinho, né? Então, a área é igual. Agora eu vou botar os valores direto aqui, tá? O A e o B. O A, no caso, seria o 6. O B, no caso, seria o 10. Vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo que você está vendo aí no meio, né? A gente já aprendeu na aula de triângulo retângulo, bonitinho, a olhar o seno de 30, né? Mas a tabelinha está aparecendo para você aí, não tá? A do 30, 45 e 60, né? Então tá, ó. Seno de 30 graus é 1/2, tá? Bom, 6 vezes 10 é 60. Eu vou primeiro fazer essa conta aqui, tá? É sempre mais prático fazer isso aqui primeiro, ó. 6 vezes 10 é 60, dividido por 2 é 30. Então a área é igual a 30 vezes o seno de 30 graus, que é 1/2. 1/2, beleza? Então, 30 vezes 1/2 é 30 vezes 1 dividido por 2. Isso dá 15. Então a área desse carinha aí, ó, 15, deixa eu ver a unidade, centímetros. Então, centímetros quadrados, beleza? Então essa é a área do nosso primeiro triângulo, pela formulazinha AB seno do ângulo sobre 2. Vamos para a alternativa B, vamos fazer a área desse carinha ali agora. Aqui eu tenho 8 decímetros, 6 raiz de 3 decímetros e os 60 graus aqui no meio. Então eu tenho dois lados e o ângulo no meio. Tanto faz quem é o A e o B, tá? Ó, o A pode ser o 8 e o B pode ser o 6 raiz de 3. Ou o A pode ser 6 raiz de 3 e o B 8. Isso não faz diferença. O que importa é que o ângulo que eu estou analisando, que é o 60 graus, seja o ângulo formado por esses dois lados, tá? Então vamos lá. Segundo cálculo de área. Vamos colocar o A como sendo 8. 8 vezes 6 raiz de 3 vezes seno de 60 graus, tudo isso dividido por 2, né? A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2, tá? Então o que acontece aqui? Primeiro eu faço essa continha aqui, ó, bem bonitinha. Então, 8 vezes 6, 48. 48 dividido por esse 2 dá 24. Então, 8 vezes 6 dividido por 2 dá 24. 24 raiz de 3, né? Na raiz de 3 eu não mexo. Então, a área é igual. A área é igual. 24 raiz de 3 vezes o seno de 60 graus. Agora eu vou usar o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Você pode ver na tabelinha também, né? Aí o que eu faço? 24 eu posso dividir pelo 2. Isso dá 12, né? 12. Então a área é igual. 12
vezes, né, ó, eu dividi o 24 aqui pelo 2, só essa conta que eu fiz, tá? Agora tem raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a raiz de 9, que é 3. A gente aprendeu isso também antes, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, 12 vezes 3. 12 vezes 3, normalmente é 36. Normalmente não, né, amiguinho? Eu brinco com a galera, é sempre, né? Então, ó, 36, aqui as medidas estão em decímetros, não é verdade? Então, 36 decímetros quadrados, beleza? Então, essa é a resposta da segunda alternativa, tá? Da alternativa B, tá bom? Mais uma questãozinha para a gente achar a área do triângulo, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho o lado 6, o lado 10 e 45 graus ali no meio, né? Então eu vou utilizar essa formulazinha que você está vendo aqui, né? Eu tenho dois lados e um ângulo no meio. Eu vou considerar o A como sendo 6 metros e o B como sendo 10. Então a área é igual 6, que é o A, né? Vezes o B, que é 10, vezes o ângulo, que é vezes o seno do ângulo, que é o seno de 45, dividido por 2. Beleza? Tranquilo? Então tá. 6 vezes 10, 60. Dividido por 2, 30. Eu vou fazer primeiro essa parte da conta aqui, ó. Tá bom? 6 vezes 10, 60 por 2, 30. Então a área vai ser, olha que bonito, 30 vezes o seno do 45, que você está vendo na tabelinha aí, que é raiz de 2 sobre 2, não é? Raiz de 2 sobre 2. Aí divide o 30 pelo 2, dá 15. Então a área, 15 raiz de 2. Deixa eu ver a unidade. Metros, né? Então, metros quadrados. Se as medidas estiverem em metros, você for calcular uma área, vai ser metro quadrado. Se as medidas estiverem em quilômetros, né? Ah, mas como um triângulo? Pode acontecer, né? Vai saber. Se as medidas estiverem em quilômetros e você for calcular a área, vai ser quilômetros quadrados. Entendeu? É sempre a unidade elevada ao quadrado aqui. Agora o nosso terceiro processo de cálculo de área de triângulo. A fórmula do hierão. Alguns chamam ele de herão, sei lá. Alguns autores, né, os autores eles não têm o nome certo, né? Apenas uma ideia. Então eu chamo de hierão, beleza? Assim, ó, o que é legal da fórmula do hierão? É que você utiliza ela quando você tem os três lados do triângulo. Veja, base vezes altura sobre 2 aqui é complicado. Por quê? Porque eu não tenho a base e a altura. Eu tenho os três lados, entendeu? Então é bem complicado eu fazer base vezes altura sobre 2. E também, a outra fórmula, AB seno do ângulo sobre 2, também não se enquadra bem aqui, porque eu tenho os três lados, mas eu não tenho ângulo. Então aqui é legal eu conhecer essa formulazinha, que ela me auxilia muito, tá? A fórmula é área igual raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Aqui é vezes P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Só quem é esse P? Esse P é chamado de semiperímetro. Não entendi. O P é assim, ó. Você pega os três lados, soma. Você vai ter os três lados, tá? Você soma os três lados e divide por 2. Aí você vai saber esse Pzinho. Aí você substitui aqui, ó. O Pzinho que você encontrou, P menos A, que o A é uma medida, P menos B e P menos C. É assim que funciona a fórmula do hierão. Tem até o repzinho, que é o rep do P. Conhece, não? É assim, ó. Raiz de P. P menos A, P menos B, P menos C. Olha lá. Vou aprender. P menos A, P menos B, P menos C. E aí? Eu vou saber. P menos A, P menos B, P menos C. Não vou esquecer. P. P menos A, P menos B, P menos C. Pegou ou não? Raiz de P. P menos A, P menos B, P menos C. Ficou na cabeça? Vai repetindo aí o rapzinho que você não esquece, hein? Beleza? Aqui dois triângulozinhos para a gente usar a fórmula do hierão. Raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Como é que começa? Bom, como é que eu identifico que eu tenho que usar a fórmula do hierão? Porque o que ele me forneceu aqui nos dois triângulos? Os três lados, né? Ele não me deu ângulo, não me deu base e altura, então a fórmula mais adequada é essa aí mesmo, né? Ela é bem interessante pra gente. Tá, eu vou calcular o P para os dois casos aí, tá? Primeiro Pzinho, A mais B mais C dividido por 2. Para esse primeiro triângulo, vou fazer em vermelho aqui para não confundir. Para esse primeiro triângulo, o Pzinho vai ser 5 mais 6 mais 7 dividido por 2, né?
Quanto que dá 5 mais 6 mais 7? Dá 18, dividido por 2, 9. 9 centímetros, beleza? O pezinho do primeiro triângulo é 9. É A mais B mais C dividido por 2, tá? O pezinho do triângulo, segundo triângulo, 3, 6 e 5. Vamos calcular o pezinho dele. 3 mais 6 mais 5 dividido por 2. 3 mais 6 mais 5 é 14, por 2, 7. Como as medidas estão em decímetros, então 7 decímetros. Calculei o pezinho. Começa assim, tá? Quando você tem os três lados, você tem que calcular o pezinho primeiro. Agora vamos para a área do primeiro. Como é que é a fórmula? Raiz de P. P menos A, P menos B, P menos C. Não é assim? Tá, vou aplicar direto a fórmula aqui. A gente já tem ela aqui, né? Quem é o P? É o 9. O A, o B e o C são os três lados. Tanto faz quem é o A, quem é o B e quem é o C. Eu tenho que usar um de cada vez, né? Então eu vou considerar que o A é o 5. Então 9 vezes, ó, primeiro é o P. Agora P menos A. Então 9 vezes 9 menos 5. 9 menos 5. Vezes P menos B. 9 menos 6. Agora P menos C. 9 menos 7. Beleza? Então aqui, área igual. Raiz quadrada de 9 vezes 9 menos 5. Agora tem que fazer o que está dentro do parênteses, não é isso que a gente aprendeu? Pois é, 9 menos 5 é 4. 9 menos 6 é 3. 9 menos 7 é 2. Então ficou isso aí, ó. 9 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Agora eu posso separar, como é multiplicação, e colocar uma raiz para cada um, tá? Então a área é igual, vai lá, raiz de 9, raiz de 4, né? Raiz de 3 e raiz de 2. Por que eu fiz isso? Porque alguns valores têm raiz exata, que nem o 9 e o 4, né? Quanto é que é a raiz de 9? É 3. Quanto é que é a raiz de 4? É 2. E ali não tem o que fazer. Raiz de 3 vezes raiz de 2, eu vou ter que deixar a raiz de 6. Então a área vai ficar 3, que é a raiz de 9, vezes 2, que é a raiz de 4, raiz de 3 vezes raiz de 2. Raiz de 6, né? Aí se eu deixar a raiz de 3 vezes raiz de 2, também tá certo. Só que o normal é deixar a raiz de 6 aqui, tá? 3 vezes 2, 6, né? Então a área final desse carinha aí, ó. 6 raiz de 6, como as medidas estão em centímetros, então centímetros quadrados. Então achei a área do primeiro triângulo pela fórmula do nosso querido Hierão, né? Agora o segundo. O segundo P deu 7, né? Vamos usar a formulazinha para ele. Vai lá, amiguinho, bem bonitinho, né? Vai lá, raiz de P. P menos A, P menos B, P menos C. Tá, olha só. Quem é o meu P? Meu P é 7, né? Então 7 vezes, vamos botar o 6 como sendo o meu A, então, que está mais perto aqui, né? 7 menos 6. O B pode ser o 3. 7 menos 3. O C pode ser o 5. 7 menos 5. Entendeu? Não tem muita onda aqui não, tá? É P menos A, P menos B, P menos C. O A, o B e o C, a ordem que você quiser tá boa. Então a área é igual. Raiz quadrada de 7 vezes 1 vezes 4 vezes 2. Beleza? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Agora vamos separar, né? A área é igual. Raiz de 7, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 2, né? É mais fácil fazer isso do que ficar multiplicando os números ali, tá? Se você quiser também, depois decompor, tal, dá um trabalhão. Eu prefiro assim. Quem é que tem raiz exata aqui? 4 e 1, né? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Raiz de 7 e raiz de 2, não tem o que fazer. Eu vou até ter que multiplicar as duas, que nem eu fiz aqui, ó. Com a raiz de 3 vezes raiz de 2, que deu raiz de 6, né? Então essas duas aqui, ó. Raiz de 7 e raiz de 2 eu vou multiplicar. Vai dar raiz de 14. Vou trocar a ordem agora aqui, tá? Para botar o número antes e a raiz por último, que nem eu fiz aqui, ó. O número e a raiz, que é o mais normal, né? Então, área é igual. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Vezes raiz de 14. Certo? Então ficou 2 raiz de 14. Aí, ó. Decímetros quadrados, né?
Essa é a resposta final para a área da alternativa B, do triângulo da alternativa B, tá?